Como você é tentado? O que você faz para vencer as suas tentações? Neste vídeo eu falarei sobre isso. Mas antes de continuar, não se esqueça de clicar aqui em inscreva-se para se inscrever em meu canal e dar o seu apoio. Desde já, muito obrigado. Como vencer as tentações? As tentações são diversas e vêm de todas as partes que se possa imaginar. Cada pessoa tem um problema diferente. São tentadas de maneiras diferentes. Como você é tentado? Existem muitas passagens bíblicas que nos orientam sobre as tentações. Através do estudo desses textos, podemos saber como agir quando nos sentirmos tentados. Precisamos entender como ocorre a tentação. Gênesis capítulo de número 3, versículos do 1 ao 6, nós lemos assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Neste texto, encontramos a narrativa da tentação no Jardim do Éden. É o primeiro ambiente de tentação preparado na face da terra. Após fazermos uma leitura cuidadosa desse texto, entendemos as etapas de um ambiente de tentação. A primeira etapa é atrair a atenção, levar a pessoa a olhar para o objeto que é fruto do pecado. A segunda etapa é despertar um desejo pecaminoso. E a terceira etapa é um convite para cometer o pecado. Como a serpente atraiu a atenção de Eva? Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 1, diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? A serpente atraiu a atenção de Eva, distorcendo a palavra de Deus. Que desejo a serpente atraiu em Eva? Gênesis capítulo de número 3, versículos 3 e 4, nós lemos assim: Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. Que pecado Eva cometeu? Em Gênesis 2, 16 ao 17, nós lemos a ordem que Deus havia dado. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E em Gênesis 3:6, e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. É interessante que na habitação desse primeiro casal no Jardim do Éden, esse fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal nunca havia chamado a atenção. Mas depois que a serpente distorceu a palavra de Deus, a mulher olha de novo para aquele fruto. Agora, não mais com a visão de Deus, mas com a visão distorcida do diabo através da serpente. E com a visão do diabo, o que ela viu? Uma árvore boa
para se comer, agradável aos olhos, gostoso de ficar contemplando e desejável para dar entendimento. Essa foi a visão que a serpente transmitiu para Eva, e ela não teve dúvida. Pegou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu com ela. A tentação não é pecado, mas um convite para cometer pecado. Eva foi induzida a desobedecer a ordem de Deus. A serpente enganou Eva, dizendo que o pecado era bom. A Bíblia nos mostra qual a fonte de tentação em Tiago, capítulo de número 1, versículos 13 ao 15, que diz assim: Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. O que causa a tentação em nossas vidas, segundo esse texto de Tiago, é que cada um é tentado pelo seu próprio desejo pecaminoso. E esse desejo pecaminoso, uma vez consumado, gera a morte espiritual. Como vencer as tentações? O nosso Mestre Jesus nos deu uma aula na prática quando venceu pessoalmente o diabo no maligno ambiente de tentação que preparou para o nosso Mestre Jesus no deserto, quando Jesus Cristo estava em jejum e oração. Mateus capítulo de número 4, versículos do 1 ao 11, nós lemos assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Jesus, neste texto, foi para o deserto orar e jejuar 40 dias e 40 noites. O diabo não apareceu lá no primeiro dia, nem no segundo, nem no terceiro. Ele apareceu por volta do 40º dia, exatamente com esta tentação. Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4, 3 e 4. Essa primeira vitória de Jesus fez o diabo recuar apenas por alguns instantes, para trazer uma nova estratégia de acordo com o perfil de Cristo que ele acabara de descobrir. A nova estratégia é a seguinte: então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Mateus, capítulo de número 4, versículos 5 ao 7. Mais uma vez o diabo recua por alguns instantes,
para reorganizar os seus métodos e traçar uma nova estratégia de embate contra Cristo. Ele deve ter chegado à seguinte conclusão: esse Cristo é duro na queda e tenho que ir para cima com tudo e fazer uma proposta de tudo ou nada. A estratégia é a seguinte: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Mateus, capítulo de número 4, versículos 8 ao 11. É como se o diabo dissesse assim para Jesus: para ser rei, nos planos do seu pai, você tem que sofrer, ser pregado na cruz, morrer, ser colocado na sepultura e ressuscitar. Quem garante que vai dar tudo certo? Eu vou lutar para que dê tudo errado. Quem garante que você terá forças para chegar até a cruz? Ainda que você tenha forças para chegar até a cruz e morrer lá, eu vou te segurar na sepultura. Quem garante que você vai ressuscitar? Estou te oferecendo o caminho mais fácil. Tudo isto te darei, e você só tem que fazer uma coisa: se prostrar diante de mim e me adorar. Sem sofrimento, sem cruz, sem dor. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. O que Jesus disse estava escrito no Antigo Testamento. Jesus venceu a tentação através da Bíblia, a palavra de Deus. Você pode vencer a tentação através da palavra de Deus. Hebreus capítulo de número 4, versículo de número 15, está escrito assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Esse texto nos ensina que Cristo foi tentado em tudo. Jesus sofreu muitas tentações e jamais pecou. Por causa disso, ele sente compaixão pelas nossas fraquezas. Hebreus capítulo de número 2, versículo de número 18, nós lemos assim: porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Jesus pode nos ajudar a vencer as tentações em tudo, porque ele foi tentado em tudo e nunca pecou, mas venceu todas as tentações. Você pode vencer a tentação através da palavra de Deus. Você pode vencer a tentação através da ajuda de Jesus. Lucas capítulo de número 22, versículo de número 40, nós lemos assim: orai para que não entreis em tentação. Com a ajuda do Mestre Jesus, você será sempre vitorioso. Um abraço.